Vem com a gente entender um pouco mais sobre essa rede que nasceu no interior do Rio Grande do Sul e tem mais de 70 unidades pelo Brasil com o Matheus e com o Jefferson, da Quero Café. E saiba tudo sobre esse modelo de negócio da perspectiva do franqueador e do franqueado nesse 22º episódio do Lugar é Lucro. Vai ser depois da vinheta. Eu sou o Felipe, sócio da Space Hunters, estou aqui bem acompanhado da Marina, nossa gerente de projetos, e de dois grandes convidados hoje aqui, o pai, atleta, empresário, sócio da Quero Café, Matheus Fel, e o Jefferson também, franqueado da Quero Café. Muito obrigado por dividirem esse momento aqui com a gente. E bora começar então. Matheus, cara, dei uma leve introdução aqui, mas te apresenta um pouco mais, apresenta um pouco sobre a Quero aí. A gente tem algumas perguntas para ir balizando o nosso papo, mas a ideia é que seja bem orgânico aqui a coisa. Boa, então muito obrigado aí pelo convite, Felipe, Marina. E toda a galera da Space Hunters aí, que já somos agora parceiros também, a gente se conhece, a gente já namora há um tempo, mas agora a gente se tornou parceiros aí também. Obrigado pelo convite. Bom, já me apresentou aí, eu sou o Matheus, estou no Quero Café desde o dia 1 aí, né, desde o dia 0, junto com o Felipe. Já são quase 10 anos de história. Começamos de fato em Teutônia, numa cidade super pequena, né, de 30 mil habitantes. E nesse momento, hoje a gente tem 71 unidades em operação, maior concentração aqui no Rio Grande do Sul, mas já presente também em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo e no sul de Minas. Então, estou aí para bater o papo aí, super transparente, o que a gente quiser devagar aí a gente pode avançar. Legal. Cara, eu ia te perguntar já, tu trouxe, né, saiu de Teutônia, Lajeado, o interior aí teve um papel muito importante nesse início aí. Como é que nasceu a ideia da Quero? Me conta um pouquinho mais, assim, e também como, se o Jefferson já quiser introduzir também, aí, como que entrou o Jefferson nessa jogada toda aí e essa trajetória de vocês. Boa, bom, a gente começou em Teutônia, o Felipe, a gente era amigo desde a 6ª série do colégio, assim como o Jefferson também, o Jefferson antes, né? Mais de pequeno ainda que a gente se conhece. E, cara, o Felipe teve um insight de montar um café em Teutônia e me chamou pra gente começar a conversar. E mais de uma ideia de trocar uma ideia, dividir essa ideia que ele tinha, e conforme a gente foi batendo um papo, cresceu dentro da gente um sonho de morador de cidade pequena para resolver uma dor, né? Às vezes na cidade pequena a gente tem esse conceito, pô, aqui não tem nada legal para fazer, né? Não tem muita opção e tal, tem que sair daqui. E aí a gente, ao mesmo tempo que ficava com medo se o negócio iria viabilizar, também por outro lado tinha essa vontade, cara, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer algo diferente, vamos criar um espaço que sim, vai ser um café, mas não só para vender café, né? Para ser um momento do dia, para ser um lugar legal, que as pessoas se sintam bem quando estão lá dentro, né? E aí o lado financeiro, o lado de ir para os números, não, legal, muito legal a ideia, mas não vai vender café suficiente para a gente pagar as contas, né? E aí desde aquele momento o Quero Café já deixou de ser somente um café e numa visão mais ampla como a gente define hoje, que é um café, restaurante, bar. Então, ser um espaço que pudesse atender os diferentes momentos do dia do mesmo cliente às vezes, né? Que a Marina, que o Felipe poderiam usar lá para trabalhar, poderiam usar para fazer um almoço, na época não com tantas opções como a gente tem hoje, né? Poderia de tarde, trazer um afilhado, um filho, enfim, a mãe, a avó para lá, ter um momento de cafeteria. A ideia é agregar as pessoas ali, acho que... e fazer as pessoas se encontrarem, assim, ser um lugar que, dá para matar a sede, dá para matar a fome, mas é um lugar que tenha vontade de estar lá, né? E o Jefferson tem essa relação há muitos anos com a gente como amigo e pode contar um pouco por que está sentado aqui. Acho que vale falar, além de franqueado, né, que ele vai se apresentar, ele também é partner da franqueadora. Perfeito. Conta aí um pouquinho, Jefferson, pra gente, então, como é que se fechou aí essa história toda aí de vocês. Então primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Então, a minha história junto ao Quero começou há 7 anos atrás, né? Então, como franqueado, né? Então,
inicialmente na cidade de São Leopoldo, né? Que eu tenho 2 sócios, o William e o Douglas, né? Então, que compraram essa ideia junto comigo desde o início, e a gente é tudo do mesmo círculo de amizade, né? Vale comentar isso, né? Tanto o William como o Douglas, Matheus, Felipe, né? O Álvaro, que está na franqueadora também. A gente, na verdade, uniu a amizade e negócios, né? Então, eu tinha meu emprego numa outra empresa, o William, né? E o Douglas, na época, ele era a pessoa que se encaixava com o perfil e disponibilidade de tempo para ser o operador dessa loja, né? E assim começou a nossa trajetória, né? E a gente acabou se encantando bastante pelo modelo, né? Por ser essa empresa jovem, com essa pegada de se provocar, se reinventar, ser diferente, né? E até em Teutônia, vale dizer que no início assim foi um pouco disruptivo, talvez é a palavra, né? Porque era esse lugar que tinha de tudo, um lugar totalmente preto, com, né, um layout diferente, né? Então, logo chamou a atenção da gente, né? E existia uma relação de confiança, né? Porque a gente conhecia o Matheus e o Felipe de muito tempo, né? E a gente sabia que o Matheus era esse cara também muito dos números, a gente sabia, pô, por trás de tudo isso, dessa história legal, também tem um embasamento para isso, né? E a gente se dedicou aí nem um ano, a loja tinha feito 1 ano de loja, e aí veio a pandemia, né? Então, um período que ensinou muito a gente, né? A gente se obrigou a ser eficiente com pouco, se reinventar, né? Talvez tenha sido um dos períodos que a gente mais aprendeu. Dolorido, mas a gente aprendeu muita coisa naquela época. E aí depois veio o sonho de ter mais uma unidade, né? Então a gente abriu a unidade em Novo Hamburgo. E assim a gente foi se desenvolvendo também como donos e gestores de negócio, como líderes, né? Porque até então nós 3 éramos empregados. E aí a gente senta do outro lado da mesa, né? Então não só tu trabalhar num ramo que tu não tem opção, que tu não tem experiência, mas também de tu sentar do outro lado, de tu tem que dar o feedback para uma pessoa, de tu contratar, de tu ter a responsabilidade de talvez os teus pais serem o fiador do aluguel da loja, né? De tu assinar carteiras de trabalho, que nem tu fala do primeira experiência em Lajeado, né? Então, vários frios na barriga, né? Sim. Mas foi super dando certo, com muito trabalho, né? E aí, depois a gente foi para mais unidade, Gravataí, que a gente tem uma história muito legal, que é uma menina que surgiu na unidade de Novo Hamburgo, auxiliar de cozinha, e hoje ela é a nossa sócia em Gravataí, né? Uma história... É o primeiro episódio do Essência Aqui, que é o podcast do Queiro, né? Bem legal. Mas nesse meio tempo, em 2021, que... um dia, eu e o Matheus, a gente tomou um café, né? Que às vezes eu conto pra galera, eu achei, o Matheus me chamou, vai ter alguma dura aí de uma loja, alguma coisa, né? E aí é que a gente trocou uma ideia, então, para eu também fazer parte do time para trabalhar junto na franqueadora, né? Então, sempre também tive um apreço por gestão, por números, né? E naquela época a gente começou esse namoro e depois aí de um meio ano, em 2 de dezembro de 2021, eu comecei a trabalhar na franqueadora, muito voltado aí no suporte ao franqueado, né? Então... Legal. Cara, essa tua trajetória, assim, acho que muitas das pessoas que nos ouvem, assim, tem, né? No sentido de tá trabalhando numa grande empresa, tá trabalhando como CLT e em algum momento da vida surge que, cara, não, isso aqui não é para mim, não quero mais. Como que foi essa decisão, assim, de se tornar franqueado, de se tornar empreendedor para ti na tua vida, né? E acho que depois o Matheus pode comentar um pouco também sobre esse início da Quero, né, cara? Como que foi dar esse peitaço aí para começar essa rede aí que tá fazendo sucesso? Boa. Eu acho que foi... Como eu ainda tinha a parte de começar como empreendedor e franqueado e continuar trabalhando, foi uma transição suave, né? Às vezes a pessoa, se desliga do trabalho e inicia, né? Então eu fui ali vivendo os dois mundos, digamos assim, né? Mas a questão da responsabilidade, do desenvolvimento que a gente tem que se fazer como líder, uma gestão das emoções, o autodesenvolvimento, eu acho que é um dos fatores mais... Tu tem que se apaixonar por isso,
principalmente por pessoas, né? Ou se for olhar esses dias ainda, a gente conversou sobre, né? Eu acho que é uma das coisas que hoje mais me desperta prazer, claro, né? Nenhum negócio para de pé se ele não der resultado, né? Porque, pô, às vezes é capital de terceiro, é uma responsabilidade que a gente tem com famílias de pessoas que trabalham ali, então o negócio tem que se pagar. Mas hoje uma das coisas que eu mais gosto e tenho apreço é continuamente aprender, me desenvolver e poder trazer mais pessoas para esse caminho, né? Então, uma galera de loja, né? Que a gente consegue dar a oportunidade de se desenvolver, né? De seguir esse caminho. Hoje, essa jornada do empreendedorismo e de ser dono de negócio é uma das coisas que mais me brilha os olhos, né? Que é uma frase até que o Matheus fala, não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar lá para frente, né? Então, tem essa responsabilidade de, tipo assim, ser dono de um negócio. O que é legal também de uma franquia, o dia a dia, a responsabilidade é do dono daquele CNPJ, mas é um conhecimento compartilhado, né? Tipo, a gente tem um webinar mensal com todos os franqueados, né? Até ontem a gente teve uma fala externa, né? Mas muito do protagonismo, né? De tipo, tudo bem, é um modelo de negócio, tem os processos, tem os produtos, tem o layout, mas o dia a dia é o franqueado que faz. E para te ir bem nesse dia a dia, necessariamente tu não pode ser simplesmente protocolar, tu vai ter que te desenvolver, né? Então, isso hoje é uma coisa que me provoca e me faz também sentir prazer nessa rotina, né? Legal. E isso não vem com manual. Não Vem com manual. Legal. Mas, querendo ou não, vocês dão todo o suporte, tanto que tu entrou. Exato. E aí, como é que foi isso? A estruturação da cultura? Como é que vocês colocaram a cultura para os franqueados e como é que eles participam ativamente? Porque eu sei que hoje vocês têm essa conexão com os franqueados de forma muito próxima. É pelo Instagram, é pelos podcasts, é através do dia a dia, vocês visitando cada vez mais, né? Porque realmente vocês escalaram de forma espiral para que vocês estivessem próximos da unidade desde o início. Como é que foi isso? Sim, na verdade, primeiro que é muito legal de ver alguém falando, parece que eu estou escutando eu falando, né? Então, não preciso falar nada, pode falar tudo aí que estamos 100% alinhados, né? Foi bem convidado. E assim, na verdade, são várias pessoas dentro do nosso time que vivem isso, né? E não tem outro caminho a não ser muita saliva e viver junto, viver do lado, se alinhar. A gente atrai pessoas que de alguma forma vêm alinhadas com alguma coisa, né? Já vem com uma expectativa, já ouviu algo que gostou e tal, né? Então, hoje são 71 lojas, mas elas, para serem 71, foram 1, 2, 3, 4, 5. E acho que quando a gente fala de cultura, a cultura ela é formada pelas primeiras pessoas, né? Então, a gente sempre cuidou muito para lá no início, quando nós éramos em 5 pessoas. Na verdade, até 20 unidades, nós tínhamos uma franqueadora muito pequena. Então, a franqueadora éramos nós, né? Éramos eu, Felipe, o Álvaro, mais 2, 3 pessoas. Então, a gente inevitavelmente estava o tempo todo em contato. E não tem nada melhor para formar cultura e relacionamento que o contato, né? O protocolo, o processo, a ficha técnica, isso aí não forma cultura. Né? Depois implantar rituais, como o Jefferson falou, pô, a gente tem webinar, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Isso não resolve nada se não for construído uma base cultural antes, né? De relacionamento forte, de se realmente se importar com o outro. Então, tudo que a gente faz dentro do Quero é se importando com o consumidor final. O consumidor final sempre foi quem mandou no Quero Café, quando a gente fala nível de cardápio, né? Nunca foi o nosso ego, nunca foi o nosso gosto, né? Claro que lá na concepção inicial foi a gente pensando, mas depois o direcionamento do que a gente foi ajustando foi ouvindo o nosso cliente, né? E a nossa cultura de empresa, olhando da perspectiva de franqueadora, é a mesma coisa, é olhando com muita seriedade para quem está confiando no nosso negócio, para quem está confiando o investimento da vida, da família. A gente brinca, o investimento que tu não tem, né? Vai lá no banco buscar aquele dinheiro que nem teu é. Sim. Então, a gente leva muito a sério isso e a gente entendeu, às vezes se fala do papel das partes, né? O papel que é o papel da franqueadora e o papel do franqueado. Cara, na teoria sim,
Mas no fim do dia, cara, eu quero que tu vá bem. Então, se eu ficar pensando, não, mas espera aí, isso é responsabilidade do Felipe, isso não é responsabilidade minha. Cara, tá como todo mundo no mesmo franqueador, barco. exatamente, a gente é corresponsável por tudo, né? Então, como o Jeff falou, assim, usar o aprendizado que é gerado para isso ser compartilhado e dividido como uma ferramenta, legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que estimular, nós estamos juntos, a gente vai se ajudar, a gente é corresponsável, mas a gente tem que estimular o protagonismo, né? Sim. O modelo funciona, mas ele funciona se tu, Felipe, fizer um bom trabalho lá na ponta, né? E aí acho que o ponto-chave, assim, só fica menos difícil ou mais fácil à medida que a gente se desenvolve como pessoa, que a gente... Acho que essa é muito da virada entre tu ser, às vezes, um colaborador e vai se tornar um empreendedor, o dono responsável pelas coisas. Não quer dizer que só quem é empreendedor é bom, não é isso. Mas tem coisas que tu não consegue te preparar antes. Sim. Tem aprendizados que só vão vir quando tu viver aquilo, aquela dor. O sangue ferve diferente. A partir do momento que tu abriu o CNPJ, inaugurou teu negócio, a sensação é diferente. Né? Aquela sensação de que, cara, não interessa o que acontecer, se tu não tá bem na tua vida, no que for, se as contas da empresa não estiverem boas, é o seguinte, para elas ficarem boas, tu primeiro tem que sorrir. Não tem como, é legal ter um negócio que para de pé e dá resultado. Então, todo mundo quer chegar lá. Só que às vezes eu tô meio apertado, as coisas não estão dando certo. Mas para tu chegar lá e para os números ficarem bons, primeiro tu tem que sorrir e botar energia boa. Só que é difícil de fazer, é fácil fazer isso quando as coisas estão dando certo. Claro. Quando as coisas não estão dando certo, né? Então é aquele peso. Pô, eu não tô bem, as coisas não tão legal e ainda assim eu tenho que motivar as pessoas. Aí realmente tu entendeu o que é liderar e empreender, né? Bem-vindo ao mundo. Legal. E, cara, como que o franqueado ele colabora assim, para a estratégia? Comentou bastante também do papel da franqueadora nesse momento, assim, né? Mas como que o aprendizado de um franqueado, o franqueado lá de São Leopoldo, o franqueado lá de Gravataí, como que ele colabora para que a rede, né, que são mais de 70 lojas hoje, ela ande e também todos os outros franqueados aprendam com esse problema, com essa dor que aquele determinado franqueado teve na sua performance ali de loja e tudo mais. Então, a gente estimula muito isso, né? A gente tem uma gestão muito transparente. Então, a gente é transparente quando a gente erra, quando a gente não sabe uma resposta, seja um franqueado nos acionando para alguma coisa, a gente não sabe. Pô, olha só, não sei, mas deixa eu ir atrás e tentar descobrir. Então, a gente é transparente em tudo que a gente faz. E a gente estimula muito essa troca, essa transparência e, inclusive, a gente arquiteta muito isso, né? De trazer os bons exemplos e levar eles para as redes, né? Então, a gente estava falando antes de a gente chegar aqui, a gente estava numa outra rede, fazendo justamente uma troca de boas práticas que se faz e todos os meses a gente está sempre disseminando informações e atitudes, ferramentas, evoluções que uma loja conseguiu, que um franqueado conseguiu fazer isso chegar para todo mundo. Então, a gente estimula as trocas entre os franqueados, mas também a gente, através de programas, tem programa de excelência, a gente tem, nos nossos encontros anuais, tem premiações para a loja que performa melhor lá na gestão de insumos, a loja que performa melhor na gestão de custos de pessoal, a loja que performa melhor em vendas, para de alguma forma fazer essa galera ganhar voz e poder levar essa informação. Acho que esse é o benefício de franquia, de franchising, é um aprendizado mútuo, né? É um organismo vivo e ao invés da gente ser somente duas cabeças pensantes no negócio, a gente tem um monte de cabeças pensantes no negócio que vão poder contribuir para alavancar todo mundo, né? Acho que isso é um tremendo de um benefício de uma rede estruturada, de uma rede unida e que entende aquele conceito de não é nós e eles, não é franqueado e franqueadora. Cara, é todo mundo indo para o mesmo caminho, respirando, todo mundo quer o café. É todo mundo um business só. Somos a tal da cultura de dono, né? Exato, né? E porque, no fim do dia, um franqueado é um dono. Ele é um empreendedor. Né? Só que ao invés de ele montar um modelo totalmente do zero, novo, ele tá lá muito para seguir um padrão, seguir um modelo de negócio já testado. Mas não quer dizer que ele não vai poder gerar novas coisas, gerar novos conhecimentos, aprendizado, evoluções e que, de alguma forma, isso vai repercutir para toda a rede. Muita coisa hoje é feita
na rede toda que nasceu em alguma loja, que nasceu em algum franqueado, enfim, né? Compartilhando, então, um conhecimento, tem um conhecimento interno. Realmente, a partir da experiência, a troca com outras pessoas, no caso, né, a liderança lateral, porque aí são outros franqueados que estão na mesma situação que tu, né, tem a questão da franqueadora. E como é que vocês veem também a troca entre próprias franquias, né, outras redes? Vocês têm hoje, a gente conversou ali no momento da ABF, onde é que vocês também interagem com outras marcas, né, outras franqueadoras para compartilharem também o conhecimento? Sim, acho que esse nome inevitavelmente passa por isso, passa pela Associação Brasileira de Franchising. A gente começou em 2015 a história do Quero, em 2017 a gente abriu a primeira unidade franqueada e em 2019 nós nos associamos à ABF. E assim, foi virada de chave porque tu passa a ter acesso a uma conversa transparente. É um benefício que tu tem de poder conversar com pessoas que às vezes já passaram pelo desafio há muito tempo, né, que têm redes sólidas, que passaram ou passam pelas mesmas dores que tu. Então não tem preço tu poder ter o telefone, ou tu poder fazer uma visita e falar, como é que vocês fazem isso? Isso é uma aula, sabe? É uma aula não da teoria, é uma aula de quem vive aquela dor e de que achou uma resolução real para aquela dor, né? Então é a maior fonte de aprendizado nosso no ramo de franquia é dentro da BF, né? Então, até casualmente estou agora em 2025 como coordenador aqui do Rio Grande do Sul, então é até uma forma de retribuir um pouco, porque é uma dedicação de tempo, né? Porque a gente tem para isso, mas para ser uma forma de retribuir, de estar à disposição de ajudar, como nós muitos já fomos e somos ajudados, né, por esse ecossistema que a BF proporciona, né? E, cara, acho que além de retribuir, assim, acho que daquele evento que vocês fizeram lá na sede de vocês, lá em Lajeado, ficou muito na minha cabeça uma frase que tu falou, enfim, uma situação no final do evento, comentando que justamente rebatendo essa questão das franquias que não olham com esse carinho que vocês olham pro franqueado, assim, né? E como que a ABF ou até mesmo essas interações que vocês têm, assim, tu nessa tua posição agora, né? De fazer com que esse estigma das franquias que existe hoje, né? De, cara, quem ganha dinheiro com franquia é só o franqueador e tudo mais, fazer com que isso mude, né? Acho que é um papel nosso aqui na Space também, quando a gente troca ideia com alguns franqueadores que a gente presta serviço, de fazer um negócio que faça sentido tanto para o franqueador quanto para o franqueado. O negócio tem que dar ROI no final da conta, senão não faz sentido tu pegar um dinheiro que o cara não tem, que não é dele, para colocar um negócio que não vai dar certo, né? Então, esse teu papel, assim, também nessa questão de retribuição e de ensinar um pouco as franqueadoras a entenderem que a franquia, na realidade, ela não é para ser só... Quem é para ganhar dinheiro não é só o franqueador, né? Sim, na verdade, é um conceito errado que se tem, às vezes é um preconceito que se tem do mercado de franquia, né? E que a gente trabalha para mostrar que não, o segmento ele é íntegro, ele é sólido, né? Assim como todos os ramos, né? Tem trabalhos que têm um êxito maior, outros têm não tão bom assim, né? E eu acho que uma armadilha, alguma coisa que tem que se cuidar é a questão... Muita gente pensa em franquia e pensa em expansão, né? Pensa em ser uma forma de escalar o teu negócio. E é verdade, é um caminho de expansão, né? Vocês prospectam pontos comerciais, mas no fim do dia vocês não querem só provar um ponto comercial, vocês querem em 3 anos que aquele ponto comercial siga lá, né? Que aquele negócio performe bem e dê certo, né? E a mesma forma tem que ser enxergado dentro de franquia. Então, franquia não é abrir loja. Franquia é manter negócios, né? Franquia é ter solidez, é passar os anos e
pô, tantas histórias lindas que a gente tem dentro do franchising brasileiro, né? Tem franqueadoras antigas que tem programas de sucessão dentro, sabe? Tem praticamente uma faculdade de sucessão, né? Boticário, por exemplo. Eu acho que é muito isso que a gente tem que disseminar. É um trabalho super sério, é um trabalho super sólido e é um trabalho, eu pelo menos falo muito isso, né, de corresponsabilidade, né, de, cara, claro que existe um contrato, claro que existe um combinado, mas eu acho que às vezes, eu gosto muito, o Adir usa essa frase da Praxis, né, que uma franqueadora, né, não é uma empresa de café, de hambúrguer, do produto que for que vende. Cara, uma franqueadora é uma empresa de treinamento, uma empresa de comunicação, uma empresa de relacionamento. Isso tem que estar muito claro para as franqueadoras, né? Então, não é somente sobre ensinar a fazer o café, só a ficha técnica. É sobre um relacionamento muito mais próximo e realmente uma parceria, sabe? Então, a gente está aí para ficar levantando muito essa bandeira e reforçando essa forma de relação mais próxima mesmo, né? Legal. E a BF também levanta muito essa bandeira, né? E já que a gente está falando de mercado, assim, Matheus e Jefferson, cara, como que vocês estão enxergando, assim, para daqui 5, 10 anos, esse... Primeiro, o mercado de vocês, né, de cafeteria, alimentação, no Brasil, para os próximos anos, assim, no que se trata de franquias, e em relação à expansão de vocês, assim, o que vocês estão esperando para o próximo ciclo aí? Cara, bom, eu até queria deixar o Jeff falar um pouco, mas tu quer falar um pouco sobre essa pergunta ou prefere que eu... Não, pode começar com a coisa de complemento. Mas, cara, quanto à nossa expansão, a nossa expansão sempre ela tem a seguinte diretriz. Às vezes as pessoas nos perguntam, pô, onde é que vocês querem enxergar? Cara, a gente quer seguir crescendo, mas só crescendo se pessoas boas aparecerem no nosso caminho, né? Então, não é uma meta de crescer pela simples meta. Então, para a gente abrir mais loja, tem que vir franqueado, como o Jefferson, né? O Douglas, o William, né? Que tem vontade, que entendem o seu protagonismo, que tem vontade de levar o Quero Café e que estão dispostos a trabalhar, pelo menos uma pessoa que está disposta a se dedicar 100%, né? O nosso modelo ele não é um modelo que permite somente sócio investidor, tem que ter operador, então tem que fazer sentido isso. Pô, um momento de taxa de juros alto, como a gente está vivendo agora, afeta o negócio, a gente permite capital de terceiro, então isso diminui um pouco o apetite ao risco, né, de alguns investidores, mas a gente enxerga que tem bastante espaço para o Quero Café crescer no Brasil, né? Porque, de fato, nós não somos um café, nós somos um café, um restaurante, um bar. Então, é legal de ver como o modelo do Quero se encaixa numa cidade do interior de 30 mil, de 50 mil, de 70 mil habitantes, mas também se encaixa legal em Porto Alegre. Pô, em Porto Alegre a gente está inaugurando a 10ª loja. Então, é bastante coisa, né? São bastante unidades e a gente sempre nunca passa por cima da sustentabilidade do negócio. Então, não é abrir loja para dizer número de loja. Cara, o que mais a gente quer contar em 5 anos é que, como até hoje nós nunca encerramos nenhuma loja, a gente quer seguir nessa batida. Então, a gente leva muito a sério isso. A gente às vezes fica se perguntando, pô, é questão da automatização, né, da tecnologia vindo. Cara, eu não sei se eu sou meio antigo, assim, enfim, mas a gente é apaixonado por relações humanas. E isso, para nós, não vai acabar. Sabe? Eu até acho que tem uma chance de um dia dar um revés nisso, de as pessoas começarem a querer coisas menos automatizadas e mais contato humano, tá? Então, acho que tem modelos que se aplica, ser muito menos contato e simplesmente praticidade, né? E momento, hora de consumo, jornada, enfim, mas não é o que a gente sabe fazer. A gente prefere ali estabelecer um relacionamento, tanto é que a gente ainda fala, né, até de franquia mesmo, assim, pô, a gente quer que a franquia lá é uma unidade do Quero Café, mas é o café lá do Felipe, é o café lá da Marina, entendeu? É para ser conhecido assim, na cidade grande e na cidade pequena, né, ter esse relacionamento mais humano, assim, então a gente acredita que sempre vai ter espaço para isso. Legal. Isso faz toda a diferença. Jefferson, até inclusive ia complementar, né, te dando a palavra, na questão não só da expansão, mas quando tu virou a chave de franqueado
para suporte e aí também participando aí como partner da Quero. Qual foi assim a diferença para ti entre a visão, né? Claro que tu já tinha uma visão macro, sendo, né, franqueador, franqueado, mas aí tu chegou ali na visão da franqueadora. Como é que tu entende assim a tua mudança aí de visão estratégica e como é que tu também, na tua contribuição da expansão, do suporte com os clientes, como é que tu vê aí o teu dia a dia? Eu acho que isso vincula um pouco com o que a gente falou antes, que o Matheus estava falando de ser íntegro, de às vezes ser mal visto. Trazer um exemplo bem para ilustrar, a gente às vezes treina uma pessoa do time como atendente. E a gente diz, teu trabalho não termina quando tu tira o pedido da Marina na loja. Teu trabalho termina quando tu vê que a Marina recebeu o pedido dela e veio tudo certo, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente se coloca como franqueadora também, né? E não é uma venda de franquia e, vocês compraram uma loja, beleza, vida que segue, façam o trabalho de vocês. A gente se preocupa hoje muito como é que está a sustentabilidade daquela franquia, se ela está crescendo, não está crescendo, se ela está gerando resultado, não está gerando resultado, se a pessoa também está bem na vida pessoal ou não. Muitas vezes uma consultora de campo ela vai na loja e não fala tanto sobre o número da loja, mas às vezes só escuta o franqueado e fala com ele, né? Então, isso também, por isso se conecta tudo isso que a gente está falando, porque não é assim, uma mudança absurda de franqueado para franqueadora. Eu acho que é tudo muito integrado, né? Eu acho que isso faz essa relação se aproximar, de ver que não é isso, nós e eles, é todo mundo junto com responsabilidades diferentes, né? Todo mundo em prol da marca, Então, a gente hoje como franqueador, a gente se preocupa muito com o franqueado, claro que uma engenharia de cardápio, um cardápio sazonal, ele é preocupado sim com o que o cliente deseja, mas também a gente se preocupa muito com e muitas vezes pode achar um conflito de interesse. Às vezes tem um franqueado, né? A gente usa várias vezes esse exemplo, ele traz várias ideias para crescer em venda, que numa primeira ótica para franqueador é muito bom, porque ela sobrevive também de royalties, né? E às vezes a gente diz, cara, vamos dar uma olhada de repente para o teu custo pessoal ou para o teu custo de produto, nesse momento que talvez seja mais interessante do que crescer em vendas. Às vezes a gente comemora um franqueado que, comparativamente com o ano anterior, se a gente botar reajuste de preço ou a inflação, ele perdeu movimento, fluxo de clientes dentro de loja. Mas se ele melhorou o resultado operacional dele, conseguiu pagar o banco e gerou um superávit com aquilo, cara, a gente fica super feliz com ele. Então, são jornadas diferentes dentro, o cardápio, o ambiente, é tudo mesmo, mas cada loja acaba tendo uma jornada diferente, né? Eu acho que eu falei do laço humano, né? E isso é DNA da nossa empresa. Então, se olhar uma parte que o Jefferson falou, ele disse que a gente se preocupa muito de como o franqueado tá na vida pessoal, né? Pô, e tem gente que fala assim, não, mas isso não tem nada a ver. Uma coisa é o negócio, outra coisa... E a gente, de fato... entende e dissemina dessa forma, inclusive, que a gente, não só na relação franqueado, franqueador, mas toda a relação de liderança, seja do franqueado com o time dele, tem que ser misturada. A gente não acredita naquele conceito... Exato, no conceito de, aqui para trabalhar comigo tem que deixar os teus problemas em casa. Não, na verdade, a gente... Tá, mas você está falando que isso é terapia, é isso aí. A gente, de alguma forma, tem que ajudar, né, a sempre se desenvolver e desenvolver as pessoas na sua vida, porque a gente viu e aprende isso diariamente. Quando a gente ajuda a resolver um eventual problema pessoal que a Marina tem, uma raiz de algumas coisas que fazem ela procrastinar, que fazem ela não cuidar daquela linha lá necessária, enfim, do que for, a gente resolve o resto. Se a gente ajuda a Marina a resolver lá o soft skill dela, então, né, a habilidade emocional dela, faz ela performar muito melhor nas hard skills dela. Então, isso a gente vive com franqueados, isso a gente vive com os mais de 60 colaboradores da franqueadora, da distribuidora, e a gente, de alguma forma, incentiva isso a acontecer no dia a dia, né? A gente vinha olhando uma curiosidade, lá uma pesquisa lá nos Estados Unidos, de que na média, 27% das
consultas médicas do motivo que for, saíam receitados com algum remédio antidepressivo, né? Então, pô, a gente vive esse desafio, todos nós, né? A gente é estimulado, a gente está todo o tempo flertando aí com ansiedade, com depressão, enfim. Então, cara, é uma coisa a ser gerida, não é algo a ser ignorado. Então, muitas dos nossos webinários, muitas das nossas pautas, às vezes, não é de treinamentos técnicos, é de conversar sobre isso para que a gente vá se desenvolvendo, né? E todo mundo vá se desenvolvendo no meio disso, né? Para daí o número ficar bonito. Para daí as coisas mais técnicas ficarem boas, né? Porque tudo depende, todo o processo depende de alguma pessoa executando, né? Então, enfim, a gente é DNA nosso esse relacionamento. Cara, tu diria que isso é o que mais te orgulha hoje dentro da Quero? Cara, eu acho que sim. Isso e ouvir ele falando antes, ouvir o Jefferson falando que o que mais motiva ele hoje é ver o desenvolvimento das pessoas, daí eu já fico mais, que daí já está mais escalado o que eu penso. De fato é isso. A gente, claro que número de loja é legal, claro que número de faturamento é legal, claro que a gente tem que perseguir tudo isso, mas a gente entendeu que isso só acontece com as pessoas se desenvolvendo. Então, esse DNA de focar verdadeiramente, eu não estou falando para ficar bonito, né? A gente vive, a gente respira isso e chega num estágio que, cara, isso é mais legal do que os números. Talvez alguém pense, não, mas é fácil falar quando os números estão bonitos. Não, mas é que, na verdade, os números bonitos são consequência do foco em pessoas, né? Do desenvolvimento. E, de fato, eu me orgulho muito de histórias bonitas de pessoas dentro, como a deles, como a da Sara, e como tantos outros que a gente tem aí. É muito bonito ver quando alguém fala, ou quando tu vê a transformação na vida que a pessoa teve, a paixão que ela desenvolve por essa pessoa, por esse negócio chamado Quero Café, sabe? Exato, e quando a gente relaciona isso, por exemplo, antes falou de perspectivas econômicas e tudo, né? Óbvio que às vezes a gente tem até outros países cenários catastróficos, digamos assim, mas ciclo de aperto monetário ou não, isso a história mostra que aconteceu em outros momentos, né? Então, a gente inclusive é um exercício meu, né? Acho que de todos nós, às vezes, muitas vezes eu já reclamei de muitas coisas, mas o problema, o desafio, ele tá aí para todo mundo, né? Então, às vezes a gente traz isso para todo mundo. Pô, se para nós que temos um cenário de estar com uma loja alavancada, alguma coisa, um financiamento, subiu a taxa de juros e subiu a prestação, mas para outra rede, para outro negócio também, então, cara, faz parte do negócio, isso uma hora vai diminuir, vai passar, né? Mas vamos focar no que está no nosso controle, né? Então, por isso a gente acredita que mesmo um juro mais alto, uma inflação mais alta, um cenário mais desafiador, sim, tá para todo mundo, né? E a gente, às vezes, trabalhando essa parte de emocional, de liderança, de autoconfiança com o franqueado e conseguindo refletir isso para o cliente na ponta, né? De, cara, talvez não é o lugar mais barato, também não é o lugar mais caro, mas a gente consegue entregar algo a mais, um sorriso no rosto, né? Se fala muito em hospitalidade, né? De tu ter vontade, é um pouco mais caro, mas, cara, eu vou lá naquele lugar porque, sempre eu sou recebido, o pessoal já chega, já sabe o que eu gosto de consumir, né? Então, tem um cafezinho bom, né? Tá quentinho lá dentro, uma música boa, né? Então, a gente tenta criar essa atmosfera, né? Eu acho que vale só fazer a ponte, né? Que, sim, é isso que a gente se propõe a tentar entregar. Não é isso que a gente consegue entregar todos os dias em todas as lojas, né? Então, também uma coisa que a gente se orgulha é criar esse valor de, cara, a gente sabe lidar com o erro também. A gente sabe assumir o erro e a gente tenta fazer isso chegar para todo mundo, sabe? Que a gente vai cometer falhas, que a gente é um ser humano e que, tenho certeza que vocês dois que já frequentaram várias vezes os vários Quero Cafés diferentes, em algum momento teve coisas que não deram tão legal, não teve um sorriso no rosto, não teve um produto quentinho, não teve... Isso acontece. Cara, vamos embora, vamos lá, vamos respirar, vamos aprender com aquilo e vamos tentar errar menos. É um valor muito forte que a gente trabalha dentro, que é se esforçar para cada dia errar menos, né? Então, já nem está partindo do pressuposto que não vai errar. Errar menos, vai ter erro todos os dias, né? E a gente não se orgulha do erro, não é o que a gente gostaria, mas
isso não é porque a gente tem várias lojas. A gente entendeu que lá quando era uma loja, a gente também errava. Quando éramos um time de 2, depois mais uma, nós também cometíamos falhas. Então, assim, não é o fato de ter mais lojas, ser grande, né? Que é o que faz a gente errar mais, sabe? Isso fez, por a gente estar aqui falando, vocês trabalham na expansão de outros negócios. Então, isso fez a gente se encorajar a expandir. Em algum momento a gente pensava assim, cara, mas meu Deus do céu, a gente não vai conseguir. Ou a gente, quando montou a segunda loja, ou às vezes quando a gente se ausentava para tocar algum projeto, dava algum problema, daí para e pensa, não, mas eu tenho que estar o tempo inteiro cuidando de tudo. Não, mas mesmo quando eu estou cuidando de tudo também dá problema. Porque eu também sou um ser humano. Pô, eu fiz lá a receita daquele produto, inventei aquele produto e produzo errado. Então é claro que as pessoas também vão errar e nosso trabalho é errar menos, né? Não diminuir, calibrar essa proporção entre erros e acertos. Acho que o empreendedor, né, a gente tem que desenvolver essa capacidade, senão a gente não dá conta, senão a gente pira a cabeça. A gente não consegue lidar com algumas falhas e dói pra caramba, vem crítica pesada, tu se autocritica muito, né? Então é um cenário necessário aí para conseguir, não é nem só expandir, para conseguir manter os negócios aí, né? Muito bem. E acho que da fala de vocês, assim, também o que fica para mim é a questão de vocês olharem para o que realmente está na mão de vocês para ser consertado, né? Então, olhando para os erros, cara, como que a gente poderia ter feito diferente e tudo mais, e não deixando que, vamos dizer, o cenário da economia se sobreponha em cima de toda essa a operação toda, assim, né? E acho que muitas franqueadoras, a gente está fazendo o Francisco está nos Estados Unidos agora, a gente vai fazer algumas viagens, vai para uma missão da BF em Buenos Aires, Portugal também. Muitas marcas estão olhando para essa questão de internacionalização justamente por essa questão, cara, juro alto, empresa quebrando e tudo mais. Como que vocês veem isso, assim, né? Hoje vocês estão 100% no Brasil, vocês têm alguma ideia de ir para fora do Brasil hoje, ou é aquela questão, cara, se surgir a pessoa lá, a gente vai dar uma olhada e identificar se faz sentido ou não? Então, na verdade, hoje é visto como um sonho. Pessoas já surgiram várias, para vários lugares, continentes, mas a gente não se sente... Talvez a gente nunca está 100% preparado, mas hoje a gente entende que seria botar um foco errado. Não errado, mas não é o foco que a gente direciona. Então, a gente entende que ainda tem bastante trabalho e evolução para acontecer aqui no Brasil. Não quer dizer que a gente só vai dar o passo de ir para fora quando a gente alcançar, sei lá, X lojas ou tiver em todos os estados. Não é isso, mas a gente entende que ainda tem uma boa jornada nossa aqui dentro e que talvez hoje estrategicamente não seria uma decisão, porque falta abraço. Falta abraço para fazer tudo, né? Falta abraço para conseguir abraçar todas as oportunidades. A gente sempre levou muito a sério isso de focar e tentar ser o mais assertivo possível. Então, acabei de falar um pouco sobre erros, né? Mas erros operacionais. Agora, quando é questão estratégica, a gente sempre tentou canalizar muito foco e talvez isso tenha muita relação com a sustentabilidade do nosso negócio, né? Muitas, entre aspas, oportunidades a gente não abraçou ao longo desses anos, mas talvez foi uma decisão acertada, né? A gente conseguir manter um negócio muito firme, manter ele do jeito que a gente pensava, do jeito que a gente estruturava, ouvindo outras pessoas, mas se mantendo fiel aos valores, à diretriz que a gente estabeleceu desde o início, né? Então, a gente está aqui falando com vocês trabalham na captação de ponto. A gente não fechou nenhuma loja do Quero Café, né? De loja de rua, de operação grande. A gente descontinuou 2 projetos específicos, que era um projeto dentro do Refúgio do Lago, aqui em Porto Alegre, né? No Parque da Redenção, que era uma operação totalmente diferente, não era um Quero Café como na sua essência, e uma operação no mercado paralelo lá em função da enchente que a gente teve, né? Mas quando a gente fala do modelo do Quero Café, que é um modelo escalável, replicável, que são as nossas lojas de rua, a gente nunca encerrou nenhuma loja, a gente trocou somente em 2 cidades de ponto.
porque o ponto ficou pequeno, a gente precisou dar uma evoluída, ou seja, é um bom motivo, né? Então, isso acho que tem também relação com isso, né? A nossa ideia é ir crescendo de uma forma super sustentável, né? Um dia vai acontecer, mas por enquanto é visto como um sonho. A gente não despende muita energia nesse sonho, porque é muito fácil começar a sonhar e deu. Não faço mais algumas coisas e vou focar só nisso. Então é uma questão de foco mesmo. Legal. E o mais difícil é dizer não para os nossos sonhos. Exato. Né? Para realmente escolher o caminho que uma vez tu delimitou, tu tá trilhando e tu tá entendendo o cenário que tá apresentando. E justamente são as pessoas que contribuem, né, para realmente escalar e trazer a estrutura para o negócio. E eu vejo essa preocupação de vocês do início da nossa conversa até antes, quando a gente estava trazendo aqui, são as pessoas. Então não adianta realmente escalar, mesmo que os números apresentem, mesmo que os sonhos realmente estão lá, sendo que a preocupação realmente é estar próximo e entendendo o contexto, porque vai estar mexendo com muita gente. E mesmo quando for o dia que for para fora, o que for, o parceiro que for, o franqueado, o master franqueado, não sei a estratégia que for, só vai acontecer se a gente sentar na mesa e se sentir bem. Assim, a nossa relação com todos os nossos franqueados, com todos os nossos fornecedores, nunca é só uma relação de negócio. Tem que ter um fit, tem que ter uma vontade de estar aí batendo um papo e conversando. A gente respeita muito isso, a gente respeita muito a intuição. Muito a intuição acima, o Jeff falou, né? A gente tem um viés, uma veia financeira, então não é só a intuição. Sempre vai ter um embasamento financeiro, mas pode ter o melhor embasamento financeiro. Se a intuição, se o feeling ali não bater, não vai acontecer. Não vai. E porque vocês também vocês vivem o negócio no dia a dia e vocês fazem com que os franqueados, lá no início da entrevista, vocês também entendem se eles têm todo o perfil para ver se eles vão aguentar. E ainda tem a questão do sócio operador. Não é muito fácil, né, ter hoje franquias que exigem um sócio operador. Como é que também é essa questão assim porque vocês têm então essa questão do sócio operador e também a vivência, né, no dia a dia. Hoje, como é que... Acredito que a gente está chegando até o final, né, aqui da nossa conversa. Em relação a até pessoas que estão querendo aí pegar uma franquia da Quero Café. Como é que hoje vocês veem, assim... Não quero nem dizer conselho, mas, assim... O que vocês falariam para essas pessoas que estão querendo uma franquia, entram numa Quero Café e pensam, eu quero ser um franqueado da Quero, eu gosto daqui. O que vocês veem hoje? Porque eu vejo paixão nos olhos de vocês, assim, conversando, que vocês vivem tanto, não tem a divisão pessoa física jurídica, apesar, né, de ter um número por trás. Mas o que vocês falariam para essas pessoas que realmente estão com um sonho de uma Quero hoje? Eu ia responder, mas eu quero que o Jeff responda. Eu olhei para ele. Por favor. Vamos ver se vai ser a mesma. Vamos ver. Eu tô vendo que ele tá querendo responder. Não, eu acho que, em primeiro lugar, tu tem que entender que é um pouquinho, né, tu ser dono de negócio e a responsabilidade que tu tem. Então, tu foi falando, eu fiquei lembrando da primeira conversa que a gente teve, né, Hoje não mais, mas até pouco tempo atrás era o Matheus que fazia o primeiro papo com os franqueados. E eu lembro do dia que eu e o William sentamos lá em Lajeado para falar com o Matheus, né? E aí eu saí do papo e eu falei pro William, cara, não pode ser que é tão difícil, né? E aí, não, mas o que acontece, né? A gente se apaixona pelo negócio, mas aí... o Matheus conta tudo, né? Hoje é o Edu que faz esse primeiro papo, né? E o negócio é muito legal mesmo, mas como qualquer outro, tem os desafios. E às vezes quando a gente está predisposto a investir em qualquer negócio ou entrar numa empresa, tu tá só enxergando o lado bom, né? E não existe dizer, não, é tudo às mil maravilhas, eu só faço o que eu gosto. Não, tem muito desafio, né? E que nem eu falei, eu acho que a mudança que eu tive na minha vida pessoal, assim, como pessoa, o Matheus e tudo, não é porque foi tudo fácil, não, porque teve muita coisa difícil, né? Então, eu acho que se hoje a pessoa, tem um fit, né? Eu sempre tive esse desejo de empreender, de correr um pouco de risco. Tem aquela pessoa que ela é super metódica, ela gosta de ver ali todo mês a coisa certa. Talvez não é o Quero Café. Não existe certo ou errado. Para mim ir bem na vida, eu preciso
ir num concurso público, eu preciso ter um Quero Café, eu preciso ser empregado numa multinacional. Não, tem o que é bom para ti, né? Mas quem gosta de ter essa, como tu falou, correndo na veia, essa adrenalina, essa emoção e tudo, pô, eu acho que é muito legal, a gente se provoca a ser uma versão melhor a todos os dias, como pessoa, como profissional, como líder, como colega. Em casa também, eu acho que muito hoje do que muitos papos é sobre vida pessoal, e isso acaba refletindo na vida com o cônjuge, na vida com a família e tudo, né? Então, acho que não só o mundo dos negócios, mas falando do Quero em si, é um ecossistema muito legal. A gente tem relatos de vários franqueados ou pessoas de loja que são extremamente apaixonados por viver isso todos os dias, pela relação com pessoas, mas principalmente o quanto isso te provoca a ser uma pessoa, um líder, né, melhor a todos os dias, né? Então, acho que isso é o grande plus do negócio, né? E quando eu escuto assim, alguém falar assim, não é pelo negócio, eu me tornei um pai melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, cara, isso é a melhor coisa que a gente pode ouvir, né? E aí, coincidentemente, a empresa, a franquia dessa pessoa está performando bem, né? E e uma coisa interessante, viram que ele falou que saíram da conversa comigo e falaram, não pode ser tão difícil. De fato, a gente leva muito a sério isso, faz isso. Mas esse mesmo cara também me falou um dia, cara, eu não achei que ia ser tão difícil depois. Exato. Então, assim, é isso que ontem eu vinha trocando com uma franqueada pós esse webinar que a gente teve, né? Que a gente falou um pouco aqui. Cara, pode ter a quantidade que for de horas de treinamento, de conversa. Tem coisas que a gente só vai sentir, aprender fazendo na pele. Não tem, né? Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade como franqueador, para quem está lá interessado, é tentar dar o máximo de informação possível. E aí eu falo que eu não vou dar informação bonita, porque a informação bonita tu já está sonhando em empreender, em ter o teu negócio, tu já criou uma crença, um conceito do que é empreender, tu já veio lá no Quero Café e gostou do produto, e nossa, eu adoro isso aqui, eu adoro cozinhar em casa. Tá, cara, aí a gente vai te contar que não é bem assim, né? Enfim, só que na verdade todo empreendedor, sonhador é otimista por natureza. Ninguém pensa e começa a sonhar um negócio pensando em dar errado. Então, tu tá lá pensando, sonhando, seja em ter um retorno melhor, ou seja, eu ia gostar disso aqui, eu ia gostar de receber meus amigos aqui, enfim, né? Ter um imóvel aqui era a casa da minha avó, ia ser muito legal. Tem todo um monte de história para tudo que é lado, né? Mas é nosso papel de mostrar um pouco do outro lado, né, que tu vai ter. Só que tu tá escutando e tu faz o filtro que tu quiser para receber aquela informação, né? E aí, muitas vezes tu tá pensando, não, mas cara, Felipe, né? Quantos anos tem, Felipe? 28. Cara, eu sou muito bom com pessoas. Eu trabalhei já em 2, 3 empresas, eu sempre me dei muito bem com os meus colegas de trabalho. Cara, eu tenho uma habilidade de falar. Eu acho que para mim não vai ser tão difícil assim tocar os 20 colaboradores, tudo isso aí que o Matheus está falando, de um turnover maior de 100% de um ano. Não, para mim vai ser bem mais tranquilo, porque eu sou um cara muito legal. E daí tu depois toma algumas rasteiras que acontecem. E aí que vem a inteligência emocional, que no meio disso, aí tu não tá mais naquela motivação antes do negócio. Tu tá lá, cara, é tu que tem que acordar de manhã e levantar e dar um sorriso no rosto, enfim, enfrentar algum desafio de alguém que não veio trabalhar, do que for, de uma entrega. Não é o franqueador que vai fazer isso por ti. É tu que tem que dia após dia se motivar, né? Então é por isso que a gente tenta ao máximo fazer esse desafio da pessoa pensar assim, cara, será que é tão difícil assim mesmo? Mas a gente mesmo assim vai estar otimista, achando, não vai ser tão difícil. E aí é isso que só a experiência vai dar. Não, sim, vai ser difícil. Tu vai viver no dia do difícil e tu vai aprendendo que amanhã não é... Se tu quiser evoluir, né? Se tu buscar o conhecimento, amanhã não é tão difícil. E tu vai entender o que tu falou antes. Reclamar não vai adiantar. Reclamar do que for lá, do governo, da taxa, só vai piorar a energia. Tu ficar reclamando só vai fazer a tua energia piorar e essa energia vai reverberar para todos à tua volta. E com energia ruim, sem sorriso, o número não fica bonito. Então é isso, né? Mesmo ruim, a gente tem que estar com energia boa, com uma frequência boa, com um sorriso no rosto para virar o jogo.
Legal. E, cara, encaminhando mais pro final aqui, assim, já que a gente entrou nessa seara, assim, que conselho aí... São 3 perguntas nessa mesma linha, tá? Que conselho que vocês dariam para um cara que está começando uma marca hoje? E aí já vou colocar as outras 2 aqui, né? O conselho para quem está com uma rede de 20 a 30 unidades, uma rede média, e uma rede para o cara que está com uma rede de mais de 50 lojas. Qual que é o conselho para esses caras nesse cenário de agora e principalmente nessas vivências que vocês tiveram aí com os franqueados de vocês nesse tempo todo de empresa aí? Quer responder alguma, Jeff? Quer escolher? Eu complemento, pode começar. Cara, para quem está começando a empreender, então, né? Cara, te apaixona por 2 coisas um pouco antagônicas. Ou acha um sócio que vai ser bom naquilo. Números, finanças, controles financeiros. Não existe propósito que pare de propósito bonito, né? Aquela frase legal lá, o porquê da marca, que pare de pé sem recursos para pagar os boletos. Então, controle financeiro, ou tu ou teu sócio tem que respirar e dominar. Não tem como empreender sem pensar nisso. Sem ter alguém que vai ser responsável por isso, que vai tocar, viver isso. Nada de terceirizar, né? Não. Como é que está o resultado da empresa? Eu tenho que ver com o meu contador. Putz, já era. Contador terceiro e tal. Não estou dizendo que não existe modelos, mas eu desconheço. Assim. Eu acho que alguém ali da sociedade tem que respirar todos os dias isso. E em alguma fase de maturidade, beleza. Aí vai dar para ter pessoas, mas inicialmente algum tem que respirar isso, tem que entender, tem que conhecer o caixa da empresa, tem que acompanhar isso de perto, né? E segundo, se apaixonar por pessoas. Ou o negócio não vai ter como escalar, né? Tu pode ser, não sei, um consultor, uma pessoa que faz muito bem alguma coisa. Se tu quiser escalar, tu tem que te apaixonar por pessoas. E aí, para mim, se apaixonar por pessoas é entender que a vida é misturada. A vida profissional e pessoal é misturada. Então, inevitavelmente, passa por a gente, né? Eu, tu, cada um se desenvolver como pessoa para ajudar a proporcionar esse desenvolvimento, assim, né? Então, ainda brinquei hoje de manhã quando a gente entrou lá nessa outra franqueadora hoje para falar. Eu disse, eu era o cara apaixonado por números. Sou apaixonado por números. Né? Meu início, antes de Quero, assim, era... meu MBA é Finanças e Controladoria, meu sonho era ser consultor, assim, trabalhar sempre com números, trabalhar atrás da planilha. E eu, lá, quando eu era mais novo, assim, eu era muito imaturo e olhava daqui a pouco para uma mesa como essa, da gente conversando, às vezes uma tarde inteira conversando, e pensava, essa galera não trabalha, cara, tem que trabalhar, tem que fazer planilha, cara, tem que baixar a cabeça e ficar fazendo planilha. Tem que fazer planilha, mas esse outro lado também é muito importante, né? De desenvolvimento das pessoas, né? Então, hoje, assim, eu até falei, infelizmente, hoje na semana eu mexo 2% na semana com planilha e meu papel é ficar conversando com as pessoas, né? Aquele trabalho que eu lá no passado, sem vergonha nenhuma, julgava e achava que isso não era trabalhar. Então, na verdade, uma empresa é um organismo que depende de seres humanos e pessoas. Então, tem que se apaixonar. E assim, a gente não nasce apaixonado. Essa paixão vai se construindo, né? Tu vai, acho que nem um relacionamento, assim, a paixão tem que ir crescendo, então ir achando a forma como tu vai te apaixonando por isso é o que vai fazer tu aguentar, senão tu vai cair na reclamação do tempo inteiro de dificuldade de pessoas e tal, que é uma realidade, com certeza, mas se a gente não entender que cara, tudo é através das pessoas. Para tudo precisa das pessoas, né? Eu falo, as pessoas é o desafio, é o problema, sim, mas também é o segredo. Não tem outro caminho, né? Então, minhas dicas 2 seriam essas. Legal. Ótimo. Boa. E eu acho que complementando assim, né? Tudo que é fácil, todo mundo faz, né? Então, as coisas que são difíceis, menos pessoas disputando por aquilo, digamos assim, né? Então, quando tu trabalha num ramo que é muito insumo, muito processo, gestão de pessoas, teoricamente, tu vai estar competindo com menos pessoas, né? O desafio com pessoas está para todo mundo, beleza? Mas eu vou tentar ser melhor nisso, né? Eu vou tentar aprender, né? Uma coisa que tu falou uma vez, assim, que eu acho que marca muito a trajetória do Quero
princípios e valores são inegociáveis, mas lá no início tu disse que vocês eram ignorantes de alimentação. Então, isso faz tu ser uma mente aberta, né? Eu acho que é assim a franqueadora até hoje, né? Às vezes surge uma coisa que alguém fala, olha isso aqui, vamos dar uma olhada. Cara, às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido, né? Mas não é assim, não, a gente só faz isso aqui, né? Eu acho que isso não norteia as decisões da franqueadora hoje, né? A ignorância é um privilégio, né? Deixa a tua humildade lá embaixo, assim, tu tá sempre muito aberto a aprender. Então, a gente vê com bons olhos, a gente não entendia nada de alimentação, não entendia nada de café, então isso fez a gente ser uma esponja, ficar aprendendo com todo mundo, né? Inclusive, um monte de clientes sabia, e até hoje sabe mais do que a gente sobre alguns produtos, né? Sobre algumas coisas dentro do Quero do que a gente mesmo, né? Então, mantém viva a síndrome do vira-lata dentro da gente. A gente gosta. Ser curioso pela vida, ser curioso e também interessado pelas pessoas. Eu acho que é isso, né, que a gente leva também. Eu levo muito hoje como lição também até da questão da liderança, que realmente isso daí é algo a ser construído. Primeiro tu acaba sendo líder da própria vida, para depois tu conseguir também ser líder das outras pessoas, né? Vai sendo um processo. E para não perder o insight, então assim, realmente se interessar pela vida das pessoas e pelos problemas das pessoas, mas não absorver eles. Levou anos para custou caro para mim isso. Eu perdia o sono por problemas alheios. Eu me cobrava, quando eu fui me dar conta, eu estava me cobrando por problemas alheios. E isso não dá, isso não é escalável, né? Ninguém tem essa capacidade. Então eu aprendi isso mais ou menos na metade da jornada, esses 10 anos aí, eu tive que aprender a virar essa chave. Eu me importo, eu me dou ao máximo para a pessoa tentar ajudar, mas eu não puxo aquilo como um problema para mim. Eu não perco mais o sono, eu já perdia, por um problema da tua vida. Eu me importo muito, eu me dou o máximo para fazer isso, mas eu entendi que tu vai ter que fazer. E se eu tiver protagonista do teu problema, não dá, sai da minha mão, eu vou pirar o cabeção. Faz parte da jornada, faz parte da beleza da vida, que é realmente essa... E essa jornada é muito legal, porque a gente divide isso. Pô, às vezes vem o Felipe, tá lá, o Felipe tá com a sua loja há 1 ano, daqui a pouco tu me chama. Ô, Matheus, cara, como é que tu dá conta dos problemas da galera, cara? Porque, cara, eu tô conversando... É isso aí, segue cuidando da galera, só que, cara, só vira essa chave. Não absorve como um problema teu. Te doa, te preocupa, te dá, mas não puxa pra ti isso, que daí tu não vai aguentar. No fim do dia, só tá de pé durante décadas, enfim, empresas grandes de pessoal. Lá por trás tem pessoas que aprenderam a fazer isso. Cuidar de pessoas e aguentar a jornada, né? Então, e a tua pergunta de redes que tem mais ou menos umas 30 unidades. Isso. Eu acho que é uma pergunta super genérica, é muito difícil de falar, porque daqui a pouco, 30 Quero Café com faturamento de 250 mil mês por loja e 20 colaboradores é uma coisa, né? E 30 unidades menores é outra coisa. Mas no fim do dia são 30 franqueados. Perfeito. São 30 seres humanos, nessa lógica que a gente está gerindo. Acho que eu seria muito crítico olhando assim, o meu negócio, em quanto tempo foram essas 30? São 30 já de pé, num tempo médio de 3, 4, 5 anos, ou seja, o negócio já foi sustentável? Ou eu tinha, até o ano passado, 2 lojas e agora esse ano eu tenho 30? Putz, aí eu já ia tirar o pé, ia olhar para dentro, porque foi uma aceleração grande e eu tenho que dar uma olhada como é que está a saúde disso. Porque isso aí não é um parâmetro, entendeu? Quando a gente fala, qual é o payback da minha rede? Mas se eu só tenho operações funcionando há 1 ou 2 anos, como é que eu posso falar sobre payback? Não, tu tá falando do payback da tua planilha, do plano de negócio. Tá, beleza, agora vai ver se a vida real está acontecendo isso. Então, eu volto lá porque eu falei antes, viés financeiro. É o meu DNA de... Uma franqueadora tem que levar a sério o viés financeiro, não de faturamento, mas de resultado dos franqueados. É uma corresponsabilidade do franqueado e da franqueadora. Então, eu olharia muito para essa área, porque com 30 ainda está em momento possível de formar essa cultura. Um dia chegar em, 100 lojas, 200 lojas e não ter esse viés de gestão financeira,
do resultado, gestão dos custos, acho que é muito mais difícil de virar essa cultura. Então, aproveitaria esse momento para isso. E também questionar, olhar como que se movimentou, se o negócio é focado em produto, focado em experiência, é produto de qual que é o termo? Hypado, assim, ou é um produto que deu uma febre e está caindo, tem forma de ampliar os canais que eu estou atuando, enfim, acho que isso acho que é o papel do franqueador, estar sempre olhando para manutenção do modelo de negócio, né? E eu sou suspeito de falar, mas a gente gosta muito de seguir sempre calçando o calçado do franqueado, né? Então tem um sapato, tem uma pedra dentro do sapato, tem que estar a pedra do sapato no sapato do franqueado e do franqueador, né? Ela todos nós temos que seguir vivendo essa dor, assim. Então, ou seja, manter alguma coisa de loja própria e estar muito próximo do franqueado, né? Legal. Jefferson, alguma coisa a adicionar aí que o Matheus comentou? Não, acho que faz total sentido, não tem muito a adicionar, mas é muito, muito verdade isso aí, né? Eu acho que o que permeia muito, resumindo, sim, embasamento em números, mas também bom relacionamento, né? Seja com o franqueado, seja uma cultura forte da franqueadora. Acho que isso são os dois principais vetores, né? Legal. Pessoal, quero agradecer vocês aí pelo tempo da gente poder conversar aqui. Acho que cruzamos o tempo que a gente tinha se proposto aqui, porque, enfim, o papo foi muito bom aqui. Eu consegui aprender bastante aqui com vocês. Espero que quem está nos ouvindo aí também tenha aprendido bastante. Tenho certeza que sim. E acho que para encaminhar para o final, assim, vou pedir para vocês... a gente já falou um pouco sobre isso nesse último bloco aqui, vamos dizer, né? Mas queria pedir para vocês uma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está nos ouvindo. É um empreendedor, é um franqueado que está começando agora, né? Ou alguém que já esteja no ramo de franquias há um bom tempo, mas, enfim, está sofrendo com algum problema interno dentro da sua franqueadora, dentro da sua franquia, ou até sendo afetado aí pela questão do mercado e tudo mais. Uma mensagem final aí que vocês gostariam de deixar para a gente encaminhar para o final. Boa. Primeiro que o lado bom é que agora é 15h35 e a gente não almoçou ainda, a gente pode almoçar no Quero Café. Os pratos são servidos o dia todo lá, então a gente tá tranquilo, eu não tô tão ansioso porque eu sei que tem uma solução logo, tá? E segundo, sobre dica para algum franqueado, tá? Algum franqueado inicial, da rede que for. Pô, tu estudou, tu escolheu entrar numa marca. Tu com certeza vai ter a tua voz, tu vai poder sugerir, mas num primeiro momento, executa o modelo que já foi testado, executa os padrões, escuta, busca te aproximar de franqueados que têm um bom resultado, que já estão, não necessariamente os que mais falam, e sim os que estão há mais tempo construindo um resultado sólido, assim, tem muito aprendizado, usufrui essa rede, né? E dá o tempo ao tempo, conforme tu for aprendendo aquele modelo de negócio, com certeza, e construindo resultado, com certeza a franqueadora e os outros franqueados vão querer te ouvir, vão querer ouvir as tuas ideias, as tuas inovações aí. Então, inicialmente, lembra que tu não montou uma empresa. Se tu é muito criativo, se tu tem essa inquietude, essa necessidade de criar, o melhor caminho é tu montar o teu negócio e talvez não pegar um modelo de franquia, né? Porque tu é um empreendedor, mas tu vai seguir um modelo de negócio, né? Tu vai ter, entre aspas, regras, tu vai ter coisas a seguir, né? E para quem é franqueador, eu acho que o exercício que todos nós franqueadores temos que fazer o tempo inteiro é ficar provocando e questionando o modelo de negócio e a viabilidade do modelo de negócio, né? Então ele tem que estar o tempo inteiro olhando para isso. O negócio tem que ser montado para atravessar as intempéries. Os ciclos econômicos, eles estão aí para todo mundo o tempo inteiro. A história nos mostra isso. Então o negócio tem que ser resiliente. E a cabeça pensante do franqueador, da marca, tem que saber que isso é responsabilidade dela, fazer o negócio ser resiliente mesmo a estas adversidades que
já surgiram e seguirão surgindo. Então, é questionar e validar e se preocupar muito com a última linha do franqueado. Para mim, talvez tenha que ser foco número 1 numa franqueadora, se preocupar na última linha do franqueado. Não quero dizer que isso é mais importante acima de tudo, mas cuidar do ser humano é estar cuidando da última linha do franqueado. Afinal, problemas societários, problemas de negócios, problemas de relacionamento, problemas familiares têm uma grande causa em comum, que é a parte financeira. Então, não tem como gerir sem estar olhando para isso o tempo inteiro. Exato. E complementando, eu acho que isso que tu falou de modelo de negócio, né? Às vezes até tu e o Felipe comentam, né, que já foram em alguns lugares e o Queiro é um pouco diferente de outros modelos por ter muito insumo, loja grande, um cardápio muito grande. E aí eu volto de novo naquele ponto assim, é complexo, mas é o que deixa às vezes um negócio resiliente para atravessar inflação no café, inflação no frango, o hortifruti disparou, né? Então, de tentar às vezes unir isso, por exemplo, quando a gente está montando um negócio, via de regra a gente está resolvendo um problema das pessoas, né? Hoje o Queiro, ele é para um momento de exceção, sim, um sábado, tomar um chocolate quente, alguma coisa assim, comer uma medialuna, sim, mas a gente também quer muito gerar recorrência dos clientes que tomam um café da manhã, que vem para o almoço, que vem para a janta, aquele cliente do dia a dia, né? Então tu tem que, de uma certa forma, conseguir resolver a dor daquele cara. Pô, quero almoçar rápido, eu quero ter um cardápio variado, ou a gente vai nós 4 aqui, eu vou tomar um chá, tu vai tomar uma caipira, ela é vegetariana, né? Ele quer consumir alguma outra coisa, né? Então, acho que isso é uma provocação que muito se traz, né, na rede, e seja como franqueado ou franqueadora, né? Eu acho que a gente já falou em outros momentos, o número é o maior elogio, né? E não de uma forma fria. Às vezes um número ele traz uma coisa qualitativa. É um NPS, é uma satisfação de um cliente, é a satisfação do time que está dentro de um organismo ali, que é uma empresa, né? Então, acho que tudo se resume se a pessoa está bem com ela mesma. Se ela está bem com o time, né? Os números vão ficando melhor, né? E é menos desafiador tu gerir uma coisa com números bonitos do que ao contrário. Cara, quando o número não tá legal, tudo vai ficando mais difícil. É mais difícil dar um sorriso no rosto, é mais difícil, a liderança é solitária, é mais difícil tu ser líder sozinho, porque tu tá cheio de pepino, né? Às vezes tu leva isso para casa também. Então, por isso eu acho que o número, ele traduz muito do que a gente se propõe como negócio, como organismo, né? Para ter. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por terem trazido todos esses ensinamentos, aprendizados que vocês tiveram ao longo da jornada. Eu teria, assim, muito mais perguntas, papos. Gerou muitos insights que eu tenho certeza que a gente vai levar aí para a empresa, para a vida, porque realmente liderança não é só para a empresa, é para a vida também. E eu agradeço. Agradeço o Jefferson, agradeço o Matheus por terem topado aqui a nossa conversa. E desejo muito sucesso. A gente vai se ver ainda em Muita Quero Café. Isso aí, assim como tu tem várias perguntas aí para fazer, acho que o pessoal que está nos assistindo também deve ter. Então, vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários as perguntas que vocês têm. Não esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho ali para ficarem sabendo aí dos próximos episódios que a gente vai ter aqui do Lugar é Lucro. De novo, obrigado aí, Matheus, obrigado, Jefferson, pelo papo, e a gente se vê no próximo Lugar é Lucro.